Deus, nosso Pai, de amor e bondade, que sempre está em nós e por nós, em cada momento do nosso viver. Desejamos contigo estar, da mesma forma que o Senhor sempre está conosco, mas que pela nossa ignorância não o percebemos e, por consequência, não o enxergamos em nossa vida e na vida do outro. Que possamos, Deus, voltar os nossos olhos para além do que eles enxergam e que façamos de nossa essência divina os olhos para podermos assim enxergar a essência divina de tudo o que existe. Porque toda criatura por ti criada sempre fará parte do nosso viver. Por isso, Deus, abençoa-nos, ampara-nos, esteja conosco, mesmo quando nós parecemos não estar contigo. Assim seja. Boa noite a todos. Bem, estamos quase no término deste nosso curso, que é chamado Uma Visão Espiritualizada sobre os 10 Mandamentos. Quase. Hoje nós vamos falar sobre o 8º mandamento. Não prestareis falso testemunho contra o teu próximo. Mas o tema, como vocês puderam ver, no chat, é o peso de nossas palavras. A primeira pergunta que eu faço a cada um de vocês é: como vocês se enxergam enquanto pessoas, enquanto seres humanos, enquanto seres cristãos? Se cada um de vocês afirmar que é um bom ser humano, que é um bom cristão, acredito eu que vocês não estariam errados. Se vocês responderam que ainda falta muito para aprendermos a ser bons, eu diria também que nenhum de vocês estaria errado. Porque quando nós afirmamos que algo é bom ou não tão bom, está dentro da nossa visão, do nosso entendimento sobre o que é isso. O que de repente para mim é bom, para a Andresa pode não ser. O que de repente para mim, o que é péssimo, pode ser maravilhoso para a Sueli. Cada um de nós, de acordo com a nossa experiência de vida, de acordo com a nossa trajetória e vidas sucessivas, absorveu entendimentos
que fazem grande diferença da forma que nós enxergamos o que é bom ou não tão bom. E esse mesmo entendimento, essas interpretações que nós fazemos dessas experiências de vida, fazem com que nós vivenciemos o céu ou o inferno do nosso dia a dia. Mas o engraçado é que quando nós falamos sobre isso, nós estamos falando sobre um mundo silencioso, um mundo em que nós estamos sentindo e estamos interpretando. Um mundo silencioso que para o nosso ser íntimo, de silencioso não tem nada. Porque os nossos pensamentos são as palavras que o nosso espírito também professa. Percebem? Para aqueles que estão fora de nós, estamos em silêncio, mas dentro de nós, o quanto conseguimos silenciar-nos para podermos, em muitas situações, termos uma visão pouco imparcial daquilo que está chegando para nós. Mas por quê? Esse silêncio seria interessante. Porque da mesma forma que nós estamos afirmando que os pensamentos podem ser as palavras ditas pelo nosso ser íntimo e espiritual. Os pensamentos, eles concretizam-se neste mesmo plano de nossa essência divina. Então, o pensamento meu, que é extremamente alimentado por mim, ele tem força, tem concretização daquilo que eu estou o tempo inteiro pensando e reforçando os meus pensamentos. Então, vamos lá? Eu sou uma pessoa que eu acredito que ainda tenho muito a angariar nos meus passos em relação à minha evolução divina. Estou errada? Não. Tenho muito a caminhar para eu angariar experiências necessárias para uma boa evolução. Estamos ainda no início, então essa é uma verdade. Mas o que eu faço com essa verdade nua e crua dentro do meu ser pode me sabotar neste meu caminhar ou não. Por quê? Porque se eu acredito que o fato de eu ainda necessitar muito caminhar para que eu possa me sentir evoluída, vamos seguir com os 3 pontinhos, eu posso, muitas vezes, me sabotar diante das experiências que a vida está dizendo que eu tenho capacidade de vivenciá-las. Eu precisei proferir palavras? Não. Mas o tempo inteiro que eu penso sobre isso, que eu alimento a minha incapacidade, eu estou dizendo para mim que eu sou incapaz. E essas palavras silenciosas para o meu mundo externo, mas extremamente poderosas e que ecoam no meu ser, essas palavras constroem e podem construir muito bem ou muito não tão bem para mim. Quantos de vocês preocupam-se, entre aspas, com seus pensamentos? E por que eu botei o preocupam-se entre aspas? Porque este preocupar-se como verbo, ele nem deveria existir para nós. Mas quantos de vocês ficam atentos
E aí vamos corrigir o preocupam-se. Quantos de vocês ficam atentos a esses pensamentos? Atentos, gente. Não obsessivos. Só atentos. Porque quando um pensamento ele surge para nós, ele pode ser sim um reflexo do que o nosso ser pensa de nós. Mas hoje, acredito eu que não exista nenhum dos que estão aqui comigo agora, deixe-me ver, acredito eu que nenhum dos que estão aqui hoje deixam de acreditar de que o nosso mundo material interage sobremaneira com o nosso mundo espiritual. E se existe essa interação, da mesma forma que nós estamos aqui hoje conversando, ou seja, eu estou falando, vocês estão escutando, daqui a pouquinho a gente conversa, né, com as perguntas, mas do mesmo jeito que nós estamos aqui conversando, o plano espiritual está conversando conosco. E nós estamos abertos para isso. Segundo a nossa sintonia e segundo a nossa vibração. Então, se eu estou uma pessoa equilibrada, né? Equilibradíssima, né? Sim, Jussara? Equilibradíssima. Se eu sou uma pessoa equilibradíssima, segundo a minha vibração e a minha sintonia, estarei dizendo que eu estou aqui num contato direto com os espíritos, né? Não vou dizer de muita luz, porque nem equilibrada demais dá para ser com muita luz, mas aqueles que podem estar conosco nos dando os melhores conselhos. Mas nós que estamos vivenciando a nossa vida neste plano material encarnados, temos uma tendência de vivenciar a nossa vida nos esforçando ao máximo para nós estarmos equilibrados. Para nós estarmos numa sintonia melhor. Significando dizer, então, que a nossa abertura, se ela aqui está bem equilibrada, eu não vou usar a palavra equilibrado, não, porque eu posso estar muito equilibrada no meu desequilíbrio, ok? Então, eu vou tirar essa palavra. Eu vou colocar que nós podemos estar aqui numa ótima sintonia, aqui numa sintonia bastante razoável para nós seres que, né, vivenciamos a nossa vida indo e vindo, e aqui uma sintonia não tão alta assim. Vou botar dessa forma que eu acho que todo mundo entendeu. Nós ficamos o tempo inteiro nessa pauta, indo e vindo, indo e vindo. Significando dizer que eu estou, em alguns momentos, eu estou aberta aqui, né? Uma sintonia bem elevada, mas muitas vezes eu estou aqui. E quando eu estou aqui, eu estou aberta para poder escutar conselhos de irmãos espirituais, conselhos, palavras que chegam ao meu espírito, me trazendo algumas referências. E essas referências, dependendo do quanto eu estou caminhando e construindo para a minha evolução, essas referências podem estar muito dentro daquilo que eu acredito quando eu estou neste meu, entre aspas, desequilíbrio. Mais palavras. Por quê, gente? O que é a palavra? Estou eu tentando falar até agora com vocês. O que é a palavra? A palavra é exatamente aquilo que eu consigo interpretar e me traz um conceito. Então, quando nós falamos, por exemplo, na linguagem das Libras, tudo aquilo é palavra. Porque para aquele que entende, cada sinal daquele é uma palavra. É um significado. Para o espírito, os pensamentos, dentro de um contexto de sintonias, dentro de um contexto de energia, também são palavras. E a comunicação entre os espíritos, através do pensamento, se dá também por palavras.
qual o valor que eu estou dando a cada uma dessas palavras que estão chegando a mim? Qual o peso que eu dou a cada uma dessas palavras? Estava eu escutando aqui uma médium, logo quando nós abrimos a nossa reunião, que não vai ficar gravado aqui, né, nesta palestra. E esta médium estava dizendo sobre o quanto ela está conversando com o seu mentor. Conversando com o seu mentor, né? Que de vez em quando chega até a brigar com ele. Poxa vida, né? Qual é o valor que está sendo dado a essas palavras? Qual o peso que está sendo dado a essas palavras? Por quê? Porque no momento em que eu estou me comunicando com alguém, este alguém recepcionará essas minhas palavras da forma que ele quiser, da forma que ele entender ser o melhor para ele. O problema é o que eu estou jogando para fora, ou eu estou colocando aqui para dentro, para o meu próprio ser, e qual é o peso que eu estou colocando nessas palavras. Olha a responsabilidade que nós temos quando nós fazemos isso. Eu sei que o nosso tema de hoje é não prestareis falso testemunho contra o teu próximo. Eu não estou fugindo do meu tema, porque quem é o próximo mais próximo de mim que não sou eu mesmo? Quem é o próximo mais próximo de mim que eu jogo as minhas palavras, eu presto falso testemunho sobre mim mesmo e eu acredito em cada palavra que eu pronuncio quando eu me desdenho? Quando eu professo para mim injúrias, calúnias, difamações sobre mim mesma. Ao querer acreditar muitas vezes no que o outro fala e não paro para pensar que eu preciso conhecer a mim mesma, que eu preciso escutar o que as pessoas falam, sim. Por quê? Porque se as pessoas estão ao meu redor, elas podem ser uma fonte de sabedoria para mim, para que eu me conheça. Mas antes disso tudo, eu preciso saber quem eu sou. Senão, eu vou ficar igual uma peteca. Para onde me jogarem, eu vou acreditar que é para lá que eu vou e é quem eu estou. E será que essa é a verdadeira noção que eu preciso ter de mim mesma? Será que a verdadeira noção que vocês devem ter de si mesmos somente a opinião alheia? É ótimo quando a gente só escuta elogios, né? Quem disser que não, talvez esteja aí de novo mentindo para si. É ótimo a gente escutar elogios. Mas nós precisamos, até nos elogios, ter um raciocínio mais sóbrio sobre quem nós somos, sobre quem nós estamos. Não com um julgamento ferraz, mas efetivamente com quem recebe o elogio, agradece o elogio, e aí é uma indireta para muitos de nós, né? Que como está sendo difícil hoje recebermos elogio de alguém, e aí abre um parêntese dizendo, cuidado com a falsa humildade. Mas precisamos observar que o peso destas palavras elogiosas sobre nós também podem falsear aquela pessoa que você quer trabalhar, que é a si próprio. O peso das palavras, quando nós
precisamos prestar atenção para que nós não prestemos falso testemunho contra ninguém. É ninguém mesmo. Não podemos prestar falso testemunho contra Deus, contra Jesus, contra Maomé, contra Buda, contra o vizinho, contra a mãe, o pai, o tio, o avô, a ovelha negra da família, seja quem for. Porque quem somos nós para que nós possamos julgar aquele que não está no nosso mundo interior? Nós não sabemos quem efetivamente são essas pessoas. Muitos devem ter pensado, não sabemos nem quem somos nós. Pensaram? Porque eu parei. Eu parei de falar antes de falar isso. Porque muitas vezes a gente pode, sim, olhar para nós e dizer, eu não sei quem é você. É porque não sabemos? Não. Não é que a gente não sabe. A gente sabe. Só que quem diz que a gente quer saber? Quem diz que a gente quer ter certeza de quem nós estamos hoje? Porque nós tememos. Em razão de nós nos vermos capazes de determinados pensamentos, palavras que saem de nós. A gente acredita que pode não ser aquela pessoa tão boa que a gente gostaria de ser. Mas quem é essa pessoa boa que vocês querem ser? Porque se vocês querem ser uma pessoa boa, que não seja vocês, algo além de vocês, é porque vocês têm uma referência. E esta referência chegou a vocês através de palavras. Aí vocês falam assim, não, foi porque eu vi, por exemplo, Madre Teresa de Calcutá fazendo um monte de coisa. Concordo. Mas todas as vezes que vocês viram Madre Teresa de Calcutá fazendo várias coisas, vocês pegaram a visão de vocês e as interpretaram através de suas próprias palavras, pensamentos, que fizeram vocês entenderem que ela era uma boa referência. Como eu disse, nosso olhar, a nossa interpretação sobre qualquer coisa, mesmo que vocês não estejam interpretando por palavras, está chegando aqui decodificado no seu ser pela linguagem que você conhece. A linguagem do espírito é o pensamento, mas o pensamento nada mais é do que palavras, como eu trouxe a definição anterior, dizendo que mesmo um sinal, se significa alguma coisa para você, seria uma palavra. Algo que tenha significado. Fala, Anderson. Só para avisar aí que o moderador está com a mão levantada há um tempinho já. Cadê meu moderador, Jesus Cristo? Ah, tá ali. Perdão, Fred, eu não te vi. Sem problema. Muito pelo contrário. Vamos lá. Perguntinha. Não é pergunta ainda, é uma introdução. Existe um ditado popular. Há 3 coisas na vida que nunca voltam atrás. A flecha lançada, a palavra pronunciada e a oportunidade perdida. Posso entender, através desse dito, que o peso e a importância do que pronunciamos faz diferença, tanto na minha vida, assim como na do irmão ao meu lado? Tudo que nós fazemos, e aí o fazer significa ação,
E esta ação significa, muitas vezes, pelo sentido que eu estou tentando trazer nesta palestra, ação significa até pensamento, pelo sentido que eu estou trazendo nesta palestra. Tudo que nós fazemos traz uma repercussão. Traz uma repercussão para o nosso mundo e trará uma repercussão para o mundo do outro, principalmente quando nós pegamos e externamos aquilo que existe em nós. O que é externar? Seja por palavras, seja por ações, nós estamos levando ao outro a interpretação daquilo que do que ele entende que nós estamos fazendo. Então, este dito, ele está correto. Mas nós também precisamos lembrar que nós não temos poder sobre o que o outro pensa sobre tudo aquilo que nós estamos fazendo. Então, por exemplo, se eu torço o nariz enquanto o Fred está falando, o Fred pode olhar para mim e dizer: Adriana não gostou daquilo que eu falei. Só que a Adriana está num processo alérgico danado e torceu o nariz porque o nariz está coçando. Se não existir uma reciprocidade, ou seja, se o Fred não chegar e dialogar com a Adriana sobre a impressão que ele teve da atitude dela, o Fred sempre achará que a Adriana não gostou daquilo que ele falou. O que eu estou tentando colocar aqui para vocês é que, a partir do momento em que você agir, você é responsável por sua ação. Mas você é responsável por sua ação dentro da intenção que você trouxe para aquela ação. Se o outro ele buscar uma interpretação segundo os seus entendimentos, você não teria como lidar responsavelmente com isso. Ok? Mas lembrem-se, é a sua profunda intenção. Porque se você disser superficialmente: eu vou falar, mas o que eu quero é o melhor para a Jussara. Hoje eu vou pegar a Jussara como meu exemplo. Então, eu vou falar porque eu quero o melhor para a Jussara, mas lá no fundo do coração o que eu quero é que ela fique incomodada com o que eu disser. A lei divina é perfeita e ela incidirá sobre o que a minha verdadeira intenção, não o que eu tentei colocar na superfície para tampar aquilo que eu efetivamente queria. Espero que eu tenha respondido. Tem mais alguma pergunta, Fred? Outra perguntinha. Conforme dito por Jesus em Mateus, o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Pergunta: pode me auxiliar a entender o que é que contamina o homem? E como não me contaminar? Ok. Quando se fala que o que sai da boca é o que contamina o homem, é porque não haveria possibilidade de sair alguma coisa de nós se já não existisse algo dentro de nós. Eu não posso dar a alguém aquilo que eu não tenha. Então, se eu falei alguma coisa a ponto de contaminar a minha própria ação, significa que eu já estava contaminada antes. Eu só joguei para fora aquilo que eu tinha dentro de mim, dentro do meu coração. Então, dentre uma das interpretações que nós podemos dar à ideia de que o que sai do homem é que contamina e não o que ele ingere, é porque o que saiu dele é porque já existe nele. Quando nós pensamos na ideia de que nós estamos contaminando, nós precisamos lembrar de uma coisa. Contaminar não é um verbo só negativo, porque eu posso contaminar todos vocês com a minha alegria. Ok? Então, também não se esqueçam que o que contamina o homem é o que sai, porque eu posso dar o melhor de mim. E posso contaminar todas as pessoas ao meu redor com o melhor de mim.
Tudo bem? Bem, fizeram a pergunta de como não se contaminar. Então, eu acredito que seja pelo lado negativo. Uma contaminação maliciosa, uma contaminação prejudicial. Como que a gente não se contaminaria? Primeiro, compreendendo o que é bom e não tão bom para nós. Querem ver um exemplo? É ótimo rir, é ótimo estar alegre, é ótimo ser uma pessoa extrovertida, uma pessoa que sempre está de bem com a vida, não é assim? Concordam que é ótimo? Mas se eu for uma pessoa só isso, só alegre, só extrovertida, só tudo isso que eu acabei de dizer, eu posso tender a minha balança para o exagero. E a partir desse momento, eu não levar em consideração os momentos sérios da minha vida. Não que eu precise viver os momentos sérios com tristeza, com um sentimento negativo, mas eu preciso ter a seriedade necessária para os momentos em que eu preciso lidar com situações que uma brincadeira não seria adequada. Então, tudo que faz com que a balança ela tenda demais para um lado só, não é bom. Mas como eu vou saber disso? Como eu consigo saber se eu estou exagerando ou não, exacerbando ou não o processo em que eu estou vivendo? Me autoconhecendo. Eu preciso me autoconhecer. Eu preciso saber quem eu sou. Eu preciso saber que eu sou muito tímida, eu preciso saber que eu sou muito orgulhosa, eu preciso saber que eu sou alegre demais, eu preciso saber. Por quê? Porque no momento em que eu percebo o desequilíbrio, mesmo naquilo que todo mundo acha que é maravilhoso, mas que eu estou exagerando, eu preciso saber o porquê. Sabem por quê? Porque se eu sou uma pessoa alegre demais, eu posso estar só encobrindo uma tristeza profunda, com uma alegria não tão boa. Porque se eu estou encobrindo uma tristeza profunda, com uma alegria, entre aspas, falseada, como eu vou trabalhar a minha tristeza? Ela vai se acumular ali embaixo, ao ponto de quando ela estiver transbordando, eu já não consiga mais lidar com ela tão bem quanto eu conseguiria se eu não tivesse falseado uma alegria exagerada. Conseguem entender este conceito? Anderson, você quer falar? Sim, sim. Sobre essa frase que Jesus falou, né? Primeiramente, contaminar tem conotação negativa na nossa língua portuguesa, então não usemos para contaminar do lado positivo, né? Porque tem conotação de infecção, de doença mesmo. E quando eu estava dando uma estudada sobre o tema hoje à tarde, eu achei um aspecto muito interessante, desculpa, de coisas que saem muitas vezes da boca da gente, né? São nuances da nossa contaminação, vamos colocar assim. Um é o negativismo, né? Aquilo que a gente reclama de tudo, né? Tudo está ruim, né? Nada presta. A outra é a relativização. É aquilo que você fala, eu fiz errado, mas todo mundo faz, né? E o terceiro aspecto aí seria a generalização, né? Tipo assim, que a gente usa bastante nos dias atuais, né? Que todo político é corrupto, né? Que todo policial é violento. Então, a gente também, com aquilo que a gente contamina, a gente acaba construindo esse tipo de energia ao nosso redor. A gente acaba construindo crenças, né? E muitas vezes isso também nos impede de ver o outro lado das coisas, né? A gente fica tão preso nesse tipo de energia e a gente muitas vezes não se dá o trabalho de raciocinar o outro lado, né? Ver o aspecto positivo, né?
em algo negativo, ou, ao invés de relativizar, assumir nossa própria responsabilidade sobre aquilo que fazemos, ou até ver que toda regra tem exceção, não ficar generalizando tudo, né? Então, eu achei bem interessante essas coisas que a gente constrói no nosso dia a dia. Como boa filha de professores de português, Anderson, enquanto você estava falando, eu fui atrás do conceito de contaminar. E existe o conceito de contaminar como transitivo direto e pronominal, que significa impregnar ou ficar impregnado de coisas boas ou perniciosas. E o exemplo que foi dado foi: contaminava os alunos com sua energia vital. Eu usaria contagiar, no caso, mas tudo bem. Não, o bom do nosso português é que nós usamos palavras com significados muito semelhantes. Então, quer dizer, o bom do nosso português é que às vezes a gente escreve um texto inteiro sem repetir uma palavra, né? Isso é ótimo para quem gosta, principalmente quem gosta de escrever, né? O bom do português é que ele complica muito a vida da gente também. Também, isso também é um fato. Olha lá, ó, cuidado com as palavras, hein? Olha o peso. Mas foi só por curiosidade mesmo. Mas, de qualquer forma, mesmo que eu não tivesse achado o conceito, né, que traria a ideia de uma impregnação aí de coisas positivas, eu acredito que vocês tenham entendido essa ideia, né, que nós trouxemos, de que muitas vezes não existe coisa que mais contamina um ser humano do que um riso. E aí eu falo contaminar mesmo. Por quê? Porque é impossível você deixar de rir. Fiquem num ambiente com uma pessoa que está gargalhando. Não vai passar 2 minutos, vocês vão estar gargalhando juntos sem saber por quê. Então, isso não deixa de ser efetivamente um contágio. Uma quase infecção, né, Ederson, com essa ideia. Mas vamos lá. É verdade, é verdade. Fred, você tem alguma pergunta? Pode fazer. Essa pergunta é direta. Verdades duras podem matar, mas mentiras sinceras podem salvar? Essa foi para me pegar. Vou trazer a minha opinião, ok? O que eu entendo? Que nós podemos viver a nossa vida sem precisar mentir. É o que eu entendo. Mas para que nós possamos fazer isso, nós efetivamente precisamos entender o ser humano. Em que sentido? Nós precisamos saber como falar com o outro. E para isso nós precisamos ter empatia. Por quê? Porque a verdade, dita de uma forma dura, é uma verdade que também mata. Ela mata. Uma verdade dita de uma forma carinhosa, aonde aquele que está falando demonstra todo o seu carinho e toda a sua afeição, apesar de doer, ela pode sim auxiliar a pessoa no seu crescimento. Então, na minha opinião, você não precisa viver a sua vida usando de mentiras salutares. Mas você precisa lidar com isso. E nem sempre o ser humano consegue lidar com isso. Porque quando você falar a sua verdade, talvez o outro não goste disso. Então, você vai ter que lidar com não gostar dele. E será que você quer lidar? Vocês percebem até onde vai essa pergunta? E a resposta que está sendo dada? Uma mentira que está sendo dita
de uma forma que a pessoa ela tenha a intenção de auxiliar o outro, pode auxiliá-lo naquele momento. Mas mentira tem perna curta. E no momento em que essa mentira for desvendada, talvez as consequências não sejam tão boas. Percebem? Numa palestra que eu acho que foi até eu que dei, que perguntaram sobre mentores, uma pergunta sobre mentor, eu respondi que o mentor ele pode não dizer o seu verdadeiro nome. E eu dei o seguinte exemplo. Se eu não me engano, era com a Roseli. Se o mentor da Roseli era Bezerra de Menezes, e de repente a Roseli não desse conta, né, de ter um mentor Bezerra de Menezes, que o Bezerra ia dizer que o nome dele era José. Ia ser José a vida inteira. Eu acho que eu até falei Joaquim, gente, olha, é porque eu assisti há pouco tempo essa palestra. Aí vocês podem dizer o seguinte, então você está se contradizendo, porque Bezerra de Menezes está mentindo, tá? Apesar do que eu acho que o nome de Bezerra de Menezes era José alguma coisa, né? Eu não sei. Mas, vamos lá. Mas ele estaria mentindo? Porque se nós pensarmos que Bezerra de Menezes, ele foi Bezerra em uma vida, ele pode ter sido Joaquim, Maria, Tadeu, sei lá, em outras vidas, que também fazem parte do seu nome, fazem parte do seu ser. Vocês entendem? Acredito eu que nós chegaremos um momento em que não haverá espaço para mentiras, mesmo as salutares. Mas, para cada palavra, era Adolfo, né? Era Adolfo, tá certo. Mas, acho que José era o nome do pai, não sei. Mas, de qualquer forma, chegará um momento em que a nossa vivência ela será pautada nas verdades. E essas mentiras salutares, mesmo as salutares, elas deixarão de ser usadas, porque elas deixarão de ter sentido para nós. Enquanto isso, façamos aquilo que hoje nós estamos tentando aprender. Observar o peso das nossas palavras, até que ponto vale a pena nós estarmos usando de inverdades para determinadas situações em que estamos vivendo e que fará e que influenciará o outro de alguma forma. Ok? Mais perguntas, Fred? Essa não chega a ser uma pergunta, mas ela é interessante. Tem uma frase que um irmão falou na fraternidade, acho que através da Adriana. Quando formos falar algo, devemos fazer algumas perguntas. Vai ser útil? E as outras perguntas eu esqueci. Bem, vou tentar falar alguma coisa sobre isso. Realmente, todas as vezes que nós nos pronunciarmos, nós temos que ter a responsabilidade de, pelo menos, refletirmos sobre se as nossas palavras elas seriam úteis, ou se nossas palavras seriam úteis e necessárias, ou se nossas palavras seriam necessárias. Porque existe diferença. E aí, nós sim podemos pensar naquela história das 3 peneiras, né? Que é da bondade, da verdade e da utilidade, se eu não estou enganada. Se eu não estou enganada, são essas 3 peneiras. Mas nós necessitamos parar e pensar sobre isso. Até que ponto, para que nós tenhamos assunto para conversar, a gente acaba
trocando os pés pelas mãos e falando coisas que não são úteis, que não são necessárias, ou às vezes nem úteis e nem necessárias. Mais alguma coisa? Tem sim. Peraí, rapidinho. Quando vemos esse tema, o 8º mandamento, sempre pensamos no quanto podemos prejudicar ao próximo quando prestamos o falso testemunho contra ele. Pergunta: mas quando prestamos o falso testemunho contra nosso irmão, também trazemos prejuízos a nós, não é? Não é? Foi bem enfático. Se nós somos responsáveis pelos nossos pensamentos, imagine então o quanto somos responsáveis pelas palavras mal ditas. Pelas palavras que acabam trazendo consequências, pela nossa falta de reflexão, consequências que não são tão boas. Então, se nós assim imaginarmos, nós precisamos refletir que todas as vezes que nós pronunciarmos qualquer coisa sobre o outro, nós estaremos colocando em ação a lei de ação e reação. Mas eu vou voltar a trazer aquilo que nós estávamos conversando lá no início. Porque nós estamos pensando bastante na ideia do outro e sim, somos extremamente responsáveis sobre as consequências de nossas ações e palavras na vida do outro. Mas o quanto nós também somos responsáveis pelas palavras que nós proferimos na nossa vida. Eu acho que nós nos descuidamos muito de nós. E, na maioria das vezes, mesmo aquela pessoa mais orgulhosa, mais vaidosa, nós somos muito descuidados com as palavras ou com os pensamentos que proferimos contra nós. Você repete a pergunta, Fred, para ver se eu respondi? Repito, sim. Olha só. Quando vemos esse tema, o 8º mandamento, sempre pensamos no quanto podemos prejudicar ao próximo quando prestamos o falso testemunho contra ele. Mas quando prestamos o falso testemunho contra o nosso irmão, também trazemos prejuízos a nós, não é? E aí eu gostaria de frisar a ideia do falso testemunho. O que é ser falso testemunho? O que vocês entendem como falso testemunho? Porque nós podemos prestar um falso testemunho mesmo na verdade. Se eu escutei algo de Andresa sobre a Jussara, e eu falei com a Jeane sobre o que eu escutei da Andresa, mesmo que o que a Andresa falou para mim é verdadeiro, eu sei que é. Se eu afirmo categoricamente que é, eu não estou prestando um falso testemunho. Olha a responsabilidade que eu tenho. Aí vocês falam assim, mas era verdade. Mas é verdade, peraí, salva um pouquinho o meu lado, era verdade, então tá certo. Mas por que eu fui falar com a Jeane? Vamos dizer, só para salvar um pouquinho a situação, que a Jussara já ficou ali alvoroçada, né, Jussara?
Vamos dizer que a Jeane vai fazer um negócio com a Jussara e a Andresa descobriu que a Jussara não é uma pessoa muito confiável. E por eu ser extremamente amiga da Jeane, eu não posso deixar a Jeane fazer esse negócio, ela precisa descobrir quem é a Jussara. Aí eu chego para a Jeane e falo, olha, a Jussara não é uma pessoa confiável. A minha intenção é boa, não é? Mas o que eu acabei de falar é certo. A Jussara acha que não, claro. Mas assim, o que eu falei é certo? Ou eu deveria chegar para a Jeane e falar só o seguinte, Gê, faz uma coisa. Eu sei que você está fazendo uma negociação com a Jussara. Eu não sei quem é a Jussara, mas você sabe quem é? Se você não sabe quem é, você não acha que você deveria, pelo menos, se aprofundar um pouquinho mais para descobrir quem ela é? Eu prestei um falso testemunho assim? Não. Jussara, eu não entendi o que você disse. Mas vocês entendem o que eu quero dizer? Existem formas de você levar ao outro esclarecimento que você não tenha que prestar um falso testemunho, gente. Mas muitas vezes, o que eu quis fazer com a Jeane? Eu quis ajudá-la? Quis. Mas eu me importei com a Jussara? Não. A Jussara acho que sim, gente. Não sei porquê, mas ela acha que sim. Mas assim, não. Ah, mas a Andresa me convenceu, porque ela falou tudo. Mas eu não sei. Como é que eu sei que a Andresa sabe? Ah, mas a Andresa é minha irmã e eu confio nela. Mas como é que às vezes a Andresa também soube por outra pessoa? E aí, gente, vem aquela historinha que alguns já conhecem, outros não. Uma história que foi trazida pelo Joel, porque soube de alguém. E hoje, gente, eu estou com tanta saudade do meu pai que vocês nem sabem. Mas eu vou contar a história. Que é o seguinte. Um jovem resolveu dizer que a vizinha era uma pessoa não muito confiável. Que a vizinha tinha cometido um crime. E ele resolveu dizer isso, e vocês sabem, né? Que quando você começa a falar, quem é que para? E isso foi falado com toda... Um falou para o outro, que falou para o outro, que falou para o outro, e toda a vizinhança começou a acreditar que a vizinha tinha cometido um crime. E aí, essa vizinha, se sentindo prejudicada, colocou esse jovem na justiça. E, neste momento, o juiz, ele entendeu que, diante dessa situação, ele fez a seguinte proposta para o jovem, porque o jovem disse o seguinte, mas, doutor, eu só falei que ela tinha feito isso. Isso não foi nada. E aí o juiz olhou e falou o seguinte, você quer se retratar? Não, eu quero, eu me arrependo amargamente de ter falado isso e tal. O juiz chegou e falou assim, então tudo bem. Você vai para casa e você vai picotar um monte de papel. E no momento em que você voltar amanhã para a nossa audiência, pelo caminho, isso não é ecologicamente correto, mas na história seria, você vai pegar esses papéis e você vai jogar pelo vento e você vai falar assim, eu estou arrependido do que eu fiz, eu estou arrependido do que eu fiz, até chegar na nossa audiência. O jovem foi para casa, extremamente esperançoso, e aí ele fez isso, picotou um pacotão, né, de papel, e na hora que ele foi para a audiência, ele começou a jogar o papel ao vento. Quando ele chegou lá com a sacola vazia, o juiz perguntou, e aí, meu jovem, você fez o que eu te falei? Fiz, doutor, fiz, e olha, o tempo todo arrependido, fiz igualzinho o senhor mandou. Aí o juiz olhou para ele e falou assim, ok, a primeira etapa você cumpriu, agora vamos para a segunda. O quê? Tem uma segunda etapa? Tem! Agora você vai catar cada papelzinho que você picotou.
Volta pelo caminho que você veio e cata todos os papeizinhos. Se você me trouxer todos os papeizinhos, eu não te condeno. Mas, doutor, isso é impossível eu catar todos os papéis. A maioria se espalhou, o vento levou, eu não vou conseguir catar todos. E aí o juiz disse exatamente isso para ele. A partir do momento que você começou com essa verdade trazida pela sua boca, você já não domina mais essa verdade. E ela vai seguir pelo mundo. E a pessoa prejudicada será a sua vizinha. Então, pense no que você fez. E aí a história continua. Aí é para aqueles que desejarem, talvez, conhecer o final. Mas, percebem? As nossas palavras têm tanta força que hoje elas não correm mais pela nossa comunidade só. Hoje as nossas palavras, elas correm pelo mundo, porque estamos num mundo globalizado. Porque as pessoas hoje, elas caminham com suas câmeras, caminham com as suas filmadoras. E as pessoas hoje não têm problema nenhum de filmar e colocar na rede social para quem quiser ver. Só que existem coisas que não deveriam ser colocadas nas redes sociais, não deveriam ser proferidas, porque fazem parte da vida do ser humano, de um outro ser humano. E somente quando nós nos colocarmos na pele deste outro ser humano é que nós vamos entender o quanto isso é doloroso. Aí vocês falam assim, mas se é uma filmagem, então é verdade. Será? Porque quantas vezes existe contexto? Quantas vezes você pode filmar alguém falando alguma coisa, mas que dentro do contexto não tem nada a ver? Quantas vezes as suas palavras podem ser deturpadas? E a sua intenção não tem nada a ver com isso. Fred? Bom, pergunta. A ideia para não se contaminar seria fazer uma análise do que se ouve? A ideia para você não se contaminar, eu vou repetir a minha primeira resposta lá atrás, é você se autoconhecer. E você se autoconhecendo, quando qualquer coisa chegar a você, haverá uma nítida reflexão sobre o que é isso para você. Então, sim, para que nós não nos contaminemos, nós necessitamos refletir sobre tudo o que está chegando a nós. Mas nós necessitamos lembrar que contaminação, ela tem os dois sentidos, positivo e negativo. Se eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu entendo que falar do outro é bom, se eu fizer uma reflexão sobre o que chegar, eu vou replicar aquilo que falou, que a pessoa falou. Porque eu entendo que falar do outro é bom. Então, como todo processo de reflexão e raciocínio também é um processo subjetivo, eu preciso, além de eu refletir sobre as minhas próprias tendências, eu preciso refletir sobre as verdades que eu estou abraçando hoje. Que são verdades que eu talvez ainda não tenha absorvido em mim, mas eu quero agir conforme essas verdades que estão sendo hoje vistas por mim como verdades consoladoras. Fred?
há alguma proteção divina quando ainda não temos domínio de nossos maus pensamentos? Sempre. Não duvidem disso. Sempre haverá proteção divina para todo filho de Deus que ainda não sabe bem o caminho a ser trilhado. E esta proteção divina, ela está em tudo, inclusive na própria incidência da lei divina sobre nós. Porque se eu sou uma pessoa que estou no início do meu caminhar, sou uma pessoa que eu estou buscando entendimento ainda, mas tenho muita dificuldade. E nós temos o Fred, que é uma pessoa que ele tem muito entendimento, ele já absorveu muita coisa, a incidência da lei sobre aquilo que eu faço e a responsabilidade que eu tenho diante daquilo que eu fiz é diferente da responsabilidade que o Fred tem e das reações da própria vida em razão do seu entendimento maior sobre as situações. Então, a proteção divina ela está em tudo, inclusive na própria aplicação da lei de ação e reação. Das leis divinas. Nunca duvidem disso. As nossas leis são falhas, as do Pai não. Fala, Fred. Jesus disse: se estiveres em mim e minha palavra em ti estiver, vá, meu irmão, tenha fé. Poderia me ajudar a compreender essas palavras do Mestre? Copia para mim no chat, por favor. Vou botar agora para você. Bem, quando Jesus, ele disse, se estiveres em mim e minha palavra em ti estiver, vá, meu irmão, tenha fé. Não é isso? É. Quando Jesus ele disse isso, ele quis dizer que tudo aquilo que ele estava naquele momento foi reflexo do seu aprendizado com a vida. E que tudo aquilo que ele angariou, nós angariaremos um dia. E, em razão disso, se nós tivermos estes entendimentos que o Cristo nos trouxe, que Jesus nos trouxe, nós estaríamos seguindo um caminho em consonância às próprias leis divinas. Então, quando Jesus falou, se eu estiver em você, ou seja, se um ser, um filho de Deus que se construiu através do entendimento dessas leis, se você estiver nesta mesma sintonia, você estará cumprindo aquilo que é necessário para o seu crescimento. Então, Jesus não queria incorporar em nós. Jesus, ele se colocou como exemplo. Jesus, ele disse, seja parecido comigo. Entenda as verdades divinas, faça as melhores escolhas, viva na fé, porque o Pai está conosco. Tenha fé. Saiba que o Pai está conosco. Pronto. Seguiremos pelo caminho com responsabilidade, mas bons entendedores dessas leis que incidirão sobre nós e simplesmente nos ensinarão a sermos melhores a cada dia. Ok? Posso perguntar? Em João 8,31, Jesus disse:
Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Por que permanecer nesta afirmativa ainda é tão difícil? Quando que um problema matemático é difícil? Pensem. Quando que um problema matemático é difícil? Ele é difícil quando nós não sabemos resolvê-lo. Concordam? Porque quando nós descobrirmos a fórmula apropriada para este problema matemático, a gente o resolve e ele se torna fácil. Então, hoje, é difícil nós vivenciarmos, vou dizer dessa forma, é difícil nós vivenciarmos a palavra de Jesus, os seus ensinamentos, essas verdades espirituais, esses bons entendimentos, até sobre essa doutrina espírita, porque a gente ainda não sabe como agir, porque a gente ainda não aprendeu. Mas no momento em que nós tentamos colocar em prática, igual a tentativa de realização do problema, né, de solução do problema, quando nós colocarmos em prática cada uma dessas verdades, com a prática acharemos a fórmula. Com a fórmula, o problema se torna simples. Então, só está difícil porque a gente ainda não sabe como fazer. Mas eu posso afirmar uma coisa, seja para a pessoa que fez a pergunta, seja para cada um de nós já conseguimos colocar em prática muita coisa. Mesmo aquele que entrou agora nesta palestra, que está assistindo conosco só hoje, nunca entrou antes, nunca assistiu uma palestra. Tudo que está sendo dito hoje, cada pergunta que está sendo escutada, cada resposta que está sendo escutada, está transformando cada um de nós até a mim. E essa transformação, mesmo que leve, mesmo que ainda superficial, já faz com que nós tenhamos um pouco mais de segurança para usarmos das nossas ferramentas. E o que são essas ferramentas? Essas ferramentas são todas tudo aquilo que nós adquirimos passo a passo do nosso viver. Todas as ideias, a visão, o raciocínio e reflexão sobre as coisas que acontecem conosco. Que a gente vai depurando. Meus filhos, eles falam que eu sou muito filosófica. Que até para brigar com eles eu filosofo. Eles falam, a gente, filosofo mesmo, é verdade. Na hora que eu vou brigar com eles, lá vem uma lição de moral. Então, eu filosofo. Mas por quê? Porque cada uma dessas ideias que eu levo para os meus filhos e cada vez que eu as pronuncio é uma forma de eu aprender a tentar colocar em prática cada uma dessas ideias e fazer com que eles também entrem em contato com algo que eu acho que é importante. Olha o peso da palavra. E se, de repente, no momento em que eu deveria brigar, eu levo uma lição, que às vezes eles falam que preferem que eu brigue, mas que eu leve a lição, então, de repente, é aquela oportunidade que eu estou me dando e dando às pessoas que eu amo, que são meus filhos, uma forma de reflexão diferente daquilo que aconteceu. Vai ficando mais fácil
dia a dia. Quanto mais a gente coloca em prática, quanto mais a gente percebe que, ops, poxa, deveria ter usado isso agora, mas não usei, mas a próxima eu vou usar. Ou deveria ter usado aquela ideia que foi trazida, eu deveria ter feito isso agora. Em vez de eu ter falado com a pessoa, eu deveria ter calado. Olha esses 5 segundos de raciocínio que farão que numa próxima experiência, talvez vocês não falem. Isso é prática. Isso é se dar a oportunidade de reflexão. Isso é se dar a oportunidade de mudança. Fred? Eu tenho mais 2 perguntinhas, viu? Vamos lá. Também Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Como em nosso dia a dia podemos ouvir Deus a nos falar? Eu acho que a primeira pergunta que a gente tem que ter é: Deus fala? Se vocês acreditarem que ele fala, aí eu respondo. Porque se vocês não acreditarem que Deus fala, não tem sentido resposta alguma. Percebem? E está em vocês a ideia de vocês pararem para escutar Deus. Sabe por quê? Porque Deus, ele sussurra. E para que nós possamos escutar Deus, tem que haver silêncio. Senão, não dá para escutar. Lembram lá no início, quando eu falei de que a gente precisa do silêncio? Que às vezes nós estamos em silêncio externamente, mas aqui dentro não existe silêncio algum? Para que nós possamos escutar Deus em toda a sua essência e beleza, primeiro, nós necessitamos acreditar na sua existência. Segundo, nós precisamos acreditar que ele fala conosco. Terceiro, nós precisamos acreditar que somos capazes de escutá-lo. Se acreditarmos nisso, o sussurro de Deus será escutado por nós, mesmo que aqui dentro não exista silêncio. Mas, como ainda muito necessitamos nos escutar, porque nem a nós estamos escutando. Se começarmos por nós, em nossas respostas sábias de bons espíritos caminheiros nessa existência eterna, escutaremos Deus em cada palavra nossa. Cada palavra. Porque aonde está Deus? Deus está em tudo, inclusive em nós. E nós somos os melhores intérpretes deste ser poderoso. Porque falamos a nossa língua. Não há necessidade de tradução. Deus fala a nossa língua em nós. Acreditem nisso. Acreditem na existência dele, na proteção dele, no querer dele de que sejamos felizes. Que tudo dá certo.
Acabou, Fred. Fala. Tem mais uma perguntinha, né? E depois acaba. Então, antes de agir, devemos usar o silêncio? Levanta a mão. Quem consegue ficar em silêncio depois de tudo que eu falei? Ninguém? Peraí, deixa eu virar aqui a página. Ah, eu preciso ver. Deixa eu ver. Ninguém? Vocês não acham que Deus seria muito, muito... Ai, eu não gosto de usar essa palavra, mas eu vou usar. Muito burro. Se ele necessitasse do nosso silêncio para falar conosco neste momento. Porque ele sabe que a gente não fica em silêncio, gente. Então, ele precisa agir conosco segundo a nossa forma de ser. Lembra quando eu falei? Eu sei que parece que eu estou falando aqui tudo contrário ao que eu falei até agora, mas o que vocês precisam entender é que a forma que eu falei até agora foi a forma de que nós vamos nos sentir mais integrados a Deus. Vamos buscar o nosso silêncio, vamos colocarmos-nos conectados a Ele. Por quê? Porque não existe coisa mais linda do que você senti-lo atuando em você. Mas enquanto nós não conseguirmos este silêncio, Deus estará falando conosco de várias formas. Lembram quando eu falei que Deus estava em tudo? Então, ele falará conosco através do outro, ele falará conosco através dos bichinhos de estimação, ele falará conosco através das flores, ele falará conosco através do nosso ambiente familiar. E eu não estou falando vou mudar, nosso ambiente domiciliar, do nosso ambiente profissional. Eu não estou falando de pessoas, eu estou falando do ambiente. Ele vai falar conosco através dos nossos amigos espirituais e até dos não amigos. Porque tudo nos incitará a nos voltar para Ele. A nos voltarmos para Ele. Tudo. Então, lembrem-se que do jeito que nós estivermos, Deus estará conosco. E Deus se fará ouvir. Nós só não podemos fazer igual aquele rapaz que, num dia de enchente, ficou no telhado, chegava tudo quando era embarcação, helicóptero, avião, não importa, todo mundo querendo salvar o rapaz, e o rapaz dizendo que Deus ia salvá-lo. É isso que nós não podemos fazer. Porque nós precisamos enxergar Deus no barco que chegou, na boia que veio, no helicóptero que veio junto. Não importa, nós precisamos enxergar Deus nas coisas. Gente, nós precisamos enxergar Deus naquilo que mais dói. Naquilo que mais dói, Deus está ali. Lembram quando eu disse que hoje eu estava morrendo de saudade do meu pai? E eu sei que existem outras pessoas que também estão morrendo de saudade de seres amigos, de seres amados. Essa saudade é Deus. É Deus nos mostrando o quanto foi bom estarmos juntos. O quanto foi boa a experiência de termos alguém ao nosso lado que, quando partiu, deixou saudade. Dói. Andresa disse que queria que ele voltasse para ela brigar com ele, porque dói, gente. Dói os momentos bons e não tão bons. Mas é Deus. É Deus dizendo para a gente que vale a pena continuar.
que apesar da dor, apesar, às vezes, das frustrações, ele está ali, nós estamos no colo dele. E aquele que nós amamos também está. E que tudo que está fazendo doer, só está fazendo doer porque nós ainda não sabemos a fórmula matemática para que resolvamos esse problema. Só que eu também sei que todos que estão aqui hoje já conhecem um pedacinho dessa fórmula. Porque todos que estão aqui hoje, apesar da dor da saudade, quando começa o desespero, usa dessa fórmula, que a gente ainda não sabe bem usar, mas que a gente se consola sabendo que a vida continua, que eles continuam bem, que eles vão estar bem, porque foram pessoas boas. Vocês entendem? Em qualquer momento, Deus está conosco. No silêncio ou no tumulto. Ele se fará ouvir, mas nós precisamos querer ouvir. Acreditem nisso. O poder da palavra está aqui e está aqui. Seja ela voltada para nós, seja ela voltada para o outro, temos a mesma responsabilidade ao proferi-las. Seja a palavra dita, seja a palavra pensada, seja a palavra interpretada, somos responsáveis. Mas essa responsabilidade ainda está temperada pela misericórdia divina. Como as perguntas acabaram, quero somente frisar uma coisa. O tema do 8º mandamento é: não prestareis falso testemunho contra o teu próximo. E o nosso tema, o peso de nossas palavras. Que jamais esqueçamos que o nosso próximo somos nós, que o nosso próximo é aquele que está à nossa frente, amado ou ainda não amado, que o nosso próximo é tudo o que existe na vida e que fará grande diferença em todo o nosso entorno. E se nós pensarmos que o mundo, ele não tem, ele tem um fim, vamos botar dessa forma, porque a gente ainda não sai dele, então nós estamos presos no mundo material. Lembrem-se que o que a gente faz aqui, quando der a volta ao mundo, ele retornará para nós. E tudo o que nós proferirmos levará a alguém algo de bom ou não tão bom, segundo a interpretação do outro, mas dependendo das nossas intenções. Não escaparemos de nossas responsabilidades. Tá bom? Eu espero que eu tenha colocado muita caraminhola na cabeça de vocês.
Eu não quero ninguém saindo daqui achando que foi ótimo. Eu quero que todo mundo saia daqui me xingando. Não, assim, só internamente, por favor, olha o peso das palavras. Só, pelo amor de Deus. Mas, assim, eu espero que todos estejam aqui pensando assim, ai, meu Deus, preciso de tempo para pensar nisso tudo. Porque o meu objetivo aqui não foi trazer descanso para vocês. Foi vocês prestarem atenção que cada um de nós é uma arma. E se nós resolvermos atirar, todas as balas chegarão em algum lugar. Adriano, Fala, Anderson. posso só acrescentar uma observação aí ao seu final? Quando você falou lá antes que as palavras, às vezes gestos também são palavras, né? Você foi muito feliz. A gente precisa tomar cuidado com as nossas palavras tecnológicas de hoje, né? Hoje só basta isso aqui, ó, para a gente mostrar o peso da nossa palavra. Isso aqui é aplicativos de uma rede social. Então, só queria comentar um fato que hoje, né, morreu o filho de uma cantora de forró lá da Paraíba, porque ele fez uma publicação no TikTok e ele fez em tom de brincadeira, né? Eu não vi o TikTok também, não sei o que ele postou. Ele fez em tom de brincadeira, um menino de 16 anos, e o pessoal começou a agredir ele com palavras. Ele não aguentou aquilo que ele ouviu e se suicidou, né? E a mãe fez um vídeo desabafando, né? Pedindo um pouco mais de amor nas redes sociais. Então, a gente precisa refletir um pouco sobre isso também, sobre aquilo que a gente passa nos grupos de WhatsApp, sobre aquilo que a gente comenta nas redes sociais. Vamos respeitar a opinião do próximo, mesmo que você não goste. Se você não tem nada de útil para dizer, não diga. Respire fundo e siga com sua vida, é aquilo que eu recomendo, né? E refletir um pouco mais sobre isso, sobre aquilo que a gente repassa, sem averiguar, sobre aquilo que a gente, às vezes, quer agir como justiceiro, né? Nós não somos justiceiros, né? Nós temos que obedecer leis, temos que obedecer tanto a lei do Pai como nossas leis vigentes. E é isso, pensar e refletir um pouco mais. Obrigado aí pela parte. Eu tentei colocar bem ao passão essa ideia, mas eu acho que você foi bem. Acho que a sua ponderação foi muito boa, sabe, Anderson? O fato de hoje nós não estarmos tendo contato com o outro está nos tornando pessoas muito corajosas para falar coisas que nós não falaríamos na frente, efetivamente, de quem nós acabamos agredindo, né? Então, é fácil eu ir ali, eu digito as coisas, porque a pessoa não está na minha frente. E, com certeza, se ela tivesse, eu não falaria. Mas nós também precisamos lembrar de uma coisa. Nós não teríamos esse conhecimento tecnológico se nós não tivéssemos capacidade de lidar com ele de uma forma humanizada. Então, só para lembrar, não vamos criticar, né, a tecnologia, nós precisamos nos adaptar, nós como seres humanos, usando esta tecnologia de uma forma caridosa, cristã, humana, né? Então, vamos lembrar disso. A solução não é você retirar aquilo que é tecnológico, a solução é nós nos educarmos para bem utilizá-la. Então, por favor, este exemplo que o Anderson deu é um exemplo muito doloroso para a família, para este jovem que chegou a um ponto dele não conseguir suportar. E nós sabemos que existem outros tantos exemplos, tão perniciosos quanto, de pessoas que se utilizaram deste meio para incomodar outras pessoas. Cada um que agiu dessa forma, nessa ignorância moral,
estará responsável, sim, por suas ações, responderá por elas, seja na ordem material, das leis materiais, quanto da lei espiritual, da lei divina. Mas eu vou frisar novamente, da gente jamais esquecer que a lei divina é sábia e que ela atuará não para punir essas pessoas, nem para punir este jovem que atentou contra a sua própria vida, mas ela atuará para que todos entendam o valor da vida. E o valor da vida não é estar só vivo na carne. O valor da vida é você estar vivo em si mesmo, dando-se crédito, valorizando o seu ser. Ok? Para tudo isso, a vida atuará. E cada um de nós que tiver alguém na sua vida necessitando de nós, que não nos omitamos, nem que seja com orações. Ok? Obrigada, Anderson, pelas suas palavras. Agradeço, Fred, né, pela sua atuação como moderador. Agradeço a cada um de vocês hoje que me escutou, que raciocinou comigo, que se deu essa oportunidade de reflexão. E vou voltar a dizer, por favor, não deixem de refletir só porque nós vamos apagar esta reunião. A minha intenção é que vocês pensem muito sobre isso essa semana inteira. Ok? Porque na sexta-feira, não percam os próximos capítulos. Mas vai fazer muito sentido tudo o que eu disse. Não estou dando cola, Jeane. Mas vai fazer muito sentido tudo o que eu disse hoje. Ok? Fiquem em paz. Vamos fechar nossos olhos e vamos agradecer a Deus, porque estamos vivos. Estejamos nós encarnados ou desencarnados, Deus está conosco. Estejamos nós ainda na ignorância ou na sabedoria, Deus está conosco. E nos ama do jeitinho que só Ele sabe amar. Intensamente, plenamente, porque Ele sabe o valor de cada filho dele. E Ele sabe a potencialidade de cada um dos seus filhos. Por isso, que possamos usar de todos os instrumentos que nós temos, inclusive da palavra, em todas as suas nuances, para que nós possamos crescer plenos, vigorosos, muito sábios, que é o que Ele mais deseja para nós. Fiquem em paz, que vocês tenham ainda uma ótima semana. Acreditem em vocês e reflitam muito sobre tudo o que escutaram. Assim seja.